Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas do Curioso. E hoje é aquele dia que eu rezo. Hoje vai ser tenso. Odebrecht. Atendendo a pedidos. Pra quem que é esse episódio aí, Greco? Esse episódio ele é dedicado especialmente ao @OPH_93. Por quê? Que está, acho que uns 15 vídeos, pedindo todos os vídeos, o Conversa do Curioso sobre a Odebrecht. Então, finalmente chegou o dia. É o novo... Grande PH. O novo quadro, Fala Que Eu Te Escuto. É isso. Aqui no Pra Curioso quem Mercado. fala que a gente não lê os comentários, né? Aí um abraço ao PH. Esse episódio é pra ti. Como é que tu tá, Matheus? Tudo certo. Um pouco preocupado que nem tu, mas... Nossa Senhora. E tu, Greco? Olha, dificilmente eu poderia estar melhor. Odebrecht. Odebrecht. Por que vamos falar da Odebrecht? Eu não imagino por quê. É tanta coisa, né? Acho que antes de mais nada, só fazer um disclaimer Tá. sobre o caso Odebrecht, tá? Que essa semana que a gente está gravando, eu gravei um episódio muito especial com os nossos amigos do Market Makers, então agradecimento ao Thiago Salomão. E simplesmente a convidada do podcast era Malu Gaspar, maior jornalista do Brasil. Inicialmente, a ideia seria falar sobre Odebrecht, porque ela escreveu o livro A Organização, que é um baita livro. Só que, dado as circunstâncias de Banco Master, acabou que ficou um episódio de tema livre e o foco não tinha como não ser Banco Master, então a gente não abordou tanto Odebrecht quanto a gente gostaria. Perfeito. Traçamos alguns paralelos, mas como eu senti que eu queria ter aprofundado mais e tem esses pedidos do PH, falei, cara, então vamos fazer um nosso só sobre Odebrecht. Tá? Quem quiser ver o da Malu Gaspar, e do Master, e do Odebrecht, Ike também a gente falou bastante, daí vai ser no nosso canal em conjunto com o Market Makers, tá? Perfeito. Mas hoje vai ser só Odebrecht. Tá? Muito bem. Com base no livro da Malu Gaspar, que é uma obra-prima, tem mais de 600 páginas, que impressionante o nível de detalhe, né? E que, como a gente falou, né, a gente já fez um documentário sobre isso, que foi baseado no livro, né? E que o livro não é só a história de uma empresa, né, e de um escândalo, é a história do Brasil. Então, quem quer entender de Brasil, como as coisas funcionam nos bastidores do poder... Capitalismo de conchavo. O capitalismo, os amigos do rei. Esse livro, ele chega a dar raiva, né? Tem tantos detalhes assim que tu fica apavorado. E pros leitores, né, que nem a gente, eu acho que é um livro que não só o tema é interessante, mas o livro é muito bom. É aquele livro que tu lê 80 páginas e não vê o tempo passar, porque te prende muito, então o livro, vale muito a leitura. Sabe o que me parece o livro? Uma grande matéria da Piauí. Verdade. Inclusive, o livro ele surge a partir de uma matéria da Piauí, que o nome é A Organização, de 2016, que a Malu Gaspar escreveu. Então, quem quer conhecer a história e não tem tanto tempo, primeiro assiste o documentário. Aí, se quiser se aprofundar, leia a matéria da Piauí de 2016. Provavelmente vai querer se aprofundar mais ainda, aí leia o livro A Organização. É isso. Vamos deixar na descrição aqui. Bom caminho. Então, assim, o porquê de Odebrecht. E assim, agora faz um pouco mais de 10 anos da prisão do Marcelo Odebrecht. E acho que é interessante reviver essa história, né? Porque, no geral, o povo, as pessoas têm uma memória muito curta também, né? Então, assim, agora tem se falado muito de Banco Master e tal. Mas eu acho Agora vão limpar o Brasil, né? Agora vai. Agora vai. E eu me lembro que a proporção do escândalo Odebrecht, né, foi muito falado na época, mas hoje em dia já não se fala mais tanto, né? Ela até mudou o nome, Novo Honor. Sim. Então, acho que é importante estar sempre revisitando esses casos, né, para a gente
entender como a banda toca. Evitar de cometer os mesmos erros. Exato. E a gente vê que, cara, acontece de novo, né? Então, assim, é meio que a cada 10 anos, né? 2025 Master, 2015 Odebrecht, 2005 Mensalão. Então, isso é o Brasil. E não é que acontece de novo, né? Tá acontecendo agora, inclusive, nesse exato momento. E aí eu acho que, só que de todos, eu acho que o porquê Odebrecht, né? Porque a Odebrecht, ela elevou o nível, ela elevou a barra em termos de sofisticação, em termos de esquema, né? Os números são superlativos, os envolvidos são personagens, imagina, mega poderosos, né? Então, foi um caso gigantesco, extraordinário, né? Um esquema operado em vários países, né? E que, além de tudo, acho que vai ser legal contar essa história hoje, porque para entender o que aconteceu ali em 2014, 15, 16, é preciso voltar na história para entender que, cara, essa não foi a primeira vez. Foi a primeira vez que foi pego. Mas ela já tinha passado ao longo das décadas de 70, 80 e 90 por vários escândalos, várias CPIs, enfim, vários casos de corrupção que, né, o tempo foi passando e acabou tudo em pizza, né? E além disso, além dessa, né, de voltar nessa linha do tempo para explicar como a empresa já operava, acho que é interessante também falar dos 3 personagens principais, né, que são o Norberto Odebrecht, o Emílio Odebrecht e o Marcelo Odebrecht. Então, toda a história é muito interessante, tem toda uma história de uma família, de um conflito entre pai e filho, né? O Marcelo confrontava o pai publicamente, né? Ele se inspirava muito mais no avô, né? O papel que o avô teve na criação da cultura da Odebrecht. Sim. E um código de conduta meio, sabe, umas desculpas assim para roubar praticamente. Então, acho que vai ser legal esse papo. Muito bem justificado. Acho que a gente não tem muito tempo para falar sobre, então vamos começar o quanto antes, porque é um grande dia para alguns das pessoas que nos acompanham, enfim. Esse episódio, pessoal, quem está patrocinando é o Semi Club, como vocês estão vendo na tela aqui, que é a nossa comunidade, né? Uma comunidade feita por pessoas que realmente gostam de se aprofundar em negócios e mercado financeiro. Lá a gente fala muito... Pô, estamos até agora analisando ações e coisas do tipo, né? O negócio está evoluindo. Enfim, todos os convidados, a gente vai deixar o link na descrição. E também gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Market Makers, né? O Josué. Verdade. Que, enfim, tanto nos apoia, é uma parceria tão legal e a gente sempre recomenda eles lá. Que todos que nos acompanham também acompanhem eles. Eles não precisam, obviamente, da nossa ajuda, mas é de verdade. Então vamos começar esse belo episódio da Odebrecht e eu vou ali na igreja, que fica aqui atrás ali. Perfeito. Para dar uma rezada. E importante, 31 graus em Porto Alegre. É verdade, 31 graus. E os abraços, né? Um abraço aos telespectadores do YouTube, ouvintes do Spotify e membros do Semi Club. Perfeito. Foi mais sucinto isso. Né? Sim. Enfim, mas acho que foi breve a introdução. Foi bem. 5 minutos. Tá. Se me permitem, eu gostaria de pedir a permissão para os meus companheiros de bancada e aos telespectadores. Hoje eu vou usar uma colinha, porque a história é muito longa. E tem coisa, né? Tem coisa. Então, só para não... Tranquilo. Para não prejudicar a história. Então, indo direto ao ponto, tá? Não vou contar ano a ano, porque senão vai ficar muito longo. Mas a história, desde o início, ela já é muito interessante. Tá? E só para contextualizar, então, antes de ir para o cerne da história, a Odebrecht é fundada em 1944, em Salvador, na Bahia, pelo Norberto Odebrecht, que assumiu a construtora do pai. O pai dele era Emílio Odebrecht, que tinha quebrado. Tá? Ele fundou em 1920 uma construtora, em 44, anos 40 ele quebra,
conta a Segunda Guerra e tal. E aí ele volta, ele sai da Bahia e vai para o Rio Grande do Sul. E o Norberto, com 23 anos, ele já tinha se formado em engenharia civil na Politécnica da Bahia, né, na Federal. Assume, então, os esqueletos dos prédios, né, uma bronca sem fim, dívida, né, e ele consegue resolver. Ele conversa com os bancos, renegocia as dívidas, combina com os funcionários também de mudar o pagamento fixo para dar uma parte do lucro no final das obras. E aí, rapidamente, ele já consegue resolver a situação, né, que era um baita de um problema. Tá? Então, esse é o principal ponto. Assim, tá? Em termos de Norberto, então, ele é o patriarca, é o fundador, e ele misturava um componente técnico, mas também de relacionamento. Então, ele era bom tecnicamente, mas também de contatos. Coisa que, nas outras gerações, o filho dele, o Emílio Odebrecht, era bom só de relacionamento, e o Marcelo era técnico, planilheiro, zero tato com as pessoas. Então, e vai falar depois, mas foi um dos motivos do problema. Né? Então, o avô, o patriarca, combinava as duas coisas. Né? E aí, nos anos 50, né, já dando um salto, a Odebrecht ela ainda era um player regional. Tá? E já existia, nessa época, grandes empreiteiras, já existia meio que um cartel, né, que, inclusive, né, ele fala, olha, na época que Brasília foi construída, a Odebrecht nem participou, porque ela não fazia parte desse conchavo. Essa época aí era Camargo Correia, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez. Né? Então, nesse período, nos anos 50, ela opera regionalmente, ainda com obras privadas, mas tem um fator que já começa a mudar o jogo, que é que em 1953 a Petrobras é fundada para explorar petróleo no Nordeste brasileiro, né? No Recôncavo Baiano, que foi lá onde o petróleo foi descoberto no Brasil. Pelo Guine. Pelo Guine. Exato. Exatamente. Então, nesse período aí dos anos 50, eles começam a fazer algumas obras para a Petrobras, né? Refinarias, oleoduto e tal. E já começa o relacionamento ali. Tá? A virada de chave da Odebrecht acontece em 66, quando a Petrobras começa uma licitação, né, abre uma licitação para construir a nova sede no Rio de Janeiro. Aquele prédio lindíssimo, né? Até hoje. Um prédio bonito icônico. prédio. Exato. E aí teve uma brecha técnica que só poderia participar da licitação quem já tivesse feito obras de concreto para a Petrobras. Isso. E aí que a Odebrecht conseguiu, porque ela já tinha feito. Então, isso aí marca a entrada dela no Sudeste. E aí, então, ela ganha a licitação. Em 69, um outro ponto-chave acontece, que é quando o Norberto Odebrecht conhece o Geisel, que era presidente da Petrobras na época. Justamente nessas obras, né? Justamente nessas obras. E ali que é o ticket dele, o passe para grandes obras públicas que marcaria a Odebrecht já nos anos 70. Então, isso foi em 69. Em 71, ele ganha a licitação para fazer o Galeão, com a ajuda do Geisel. O Geisel teve que ligar para o responsável e falar, olha, ele fala, esse baiano é marrento, mas entrega, recomendo. Então, teve a mão do Geisel, 71. E 72, eles ganham a licitação para construir Angra 1. Então, e aí nesse período de 71 a 73, vamos dizer assim, eles simplesmente saem eles eram a 19ª maior construtora do Brasil e foram para terceiro. Só com essas duas obras.
né? Então aí já foi... já mudou de patamar, né? Era só aquela coisa regional, de repente está construindo um aeroporto no Rio de Janeiro, depois da sede da Petrobras, e ainda uma usina nuclear. Tá? Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, o que foi um rolo enorme. Sim. Né? Tiveram muitos problemas de execução, tanto é que nessa época o Norberto já mandou o Emílio, né, para o Rio de Janeiro para cuidar. E aí eles estavam apertados de caixa, era uma época de inflação, e eles contaram bastante com a ajuda dos militares para trocar o modelo, né, de remuneração, que era fixo, e eles convenceram os caras a trocar para um pagamento mensal, corrigido pela inflação. Então, toda hora eles faziam aditivos para pagar mais, e tipo assim, não importava quando a obra iria acabar, eles só ficavam pagando. Quando tivesse obra, os caras iam pagando. Resumo da história: o orçamento de Angra 1 foi 32 vezes maior do que o previsto. Simplesmente. 32 vezes, não é 32%, tá? Estamos falando dos anos 70. Não, anos 70. E foi um rolo, que nem o Greco falou, foi um rolo porque tocar as duas obras, eles não estavam nada preparados para fazer isso. Inclusive, eles recontrataram mais de 180 outras empresas para prestar serviço para eles nesse meio tempo. Também funcionários. Uma complexidade enorme, né, de engenharia. E a obra, e a Angra 1 ainda tinha um problema de solo muito sério, né? A escolha do lugar foi errada também, de certa maneira, que também prejudicava muito. Inclusive, foi esse o argumento para mudar a remuneração, porque eles tinham problemas estruturais graves, até não só na própria construção, até no deslocamento era horrível. Então, Brasil, né? Então foi problemático. Aí tu imagina o seguinte: então o cara que tu contratou para construir, né, tem uma série de problemas e o orçamento estoura em 32 vezes, e aí tu tem mais 2 usinas para fazer. Daí, teoria, tu manda o cara embora, né? Não sei, eu tô aqui pensando isso, né? Tipo, pô, né? Esses caras são muito ruins. Angra 2 e Angra 3, a Odebrecht ganhou sem licitação. Exato. E com uma série de laudos, uma série de laudos técnicos confirmando todos os erros construtivos que eles tinham cometido em Angra 1. Ainda assim, e quem... Não, é uma coisa inacreditável. Voltou a cena do crime. Não, sabe quem que deu a ordem? Não. Antônio Carlos Magalhães, ACM, que era na época o presidente da Eletrobras, responsável pela construção das usinas. E um baiano também. Exatamente. Já tinha um relacionamento. Tinha um relacionamento. O Antônio Carlos Magalhães, o ACM, tem um vínculo na família com a OAS, né? O cunhado dele, ou agora não me lembro exatamente quem, mas é o fundador da OAS também. Tá. Então, existe também esse paralelo de... E isso que aconteceu, né, que é um absurdo, em 78, o jornal alemão, a revista alemã Der Spiegel, publicou uma matéria gigantesca sobre os escândalos do programa nuclear brasileiro e da aberração que era, desde a escolha do local, que nem o Matheus falou, ao estouro do orçamento e a ineficiência e tal. E daí foi um burburinho, foi um escândalo. E aí, em 79, tem a CPI. Primeira CPI que o Norberto participa. Então... Para explicar o que aconteceu, por que vocês ganharam essas duas licitações sem concorrência. Resumo, não deu em nada. Acabou em pizza. Ninguém foi culpado, ninguém foi preso, ninguém foi afastado, não deu nada. Beleza, acho que anos 70 foi isso. Foi. Anos 70 foi uma coisa, enquanto o Greco procura, que ele comentou rapidinho que o Norberto tinha uma cultura que ele instalou já desde essa época,
que ele chamava de ética de responsabilidade, que isso é muito interessante. Que ele falava assim, ó, se tu tem que pagar um suborno para uma pessoa e a prerrogativa disso é conseguir pagar o salário de X funcionários, então aquilo é eticamente aceito. Entendi. E essa era uma premissa que ele levava, inclusive, como uma cultura dentro da empresa, entendeu? Então, era... Que inclusive tem a famosa frase dele, né, que ele entra na lama com os porcos e sai do outro lado limpo e de terno branco. Esse é uma série de livros, né, que é um código de conduta, vamos dizer assim, que é a tecnologia empresarial Odebrecht TEL, que é o que eles faziam os treinamentos com todos os funcionários, faziam uma lavagem cerebral, né? E o Norberto sempre citava as frases, né, princípios e valores e tal. E aí tinha essa questão aí da ética de consciência e ética de responsabilidade. A consciência diz para tu não fazer, a responsabilidade diz que tu tem que fazer para alimentar os teus funcionários. Então, assim, na minha opinião, né, é um malabarismo para tu justificar um comportamento errado. Né? Vamos ser sinceros aqui. Né? Exato. Talvez algo para botar a cabeça no travesseiro na noite e tentar dormir, né? E aí que tá, isso já nos anos, cara, 60, 70, isso então já foi se enraizando muito cedo na empresa e se tornou um comportamento natural, né? Porque uma coisa também que tem no livro, né, que nunca, até agora, quando deu os problemas, os executivos, o Norberto, o Emílio, o Marcelo, nunca se falava propina. Sim. Era apoio, ajuda. Então, sabe, tem esses malabarismos para parecer menos grave, sabe? Então, assim, o fulano precisa da nossa ajuda ali. Não, vamos ajudar a campanha dele aqui, depois... Entendeu? E outra coisa interessante também é que a maioria das obras, depois que sai da Bahia, são obras públicas. Né? E daí o cliente não era o Estado, eles diziam. O cliente é o governante. Entendeu? É essa pessoa que tu tem que entregar os interesses, entendeu? Entendi. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Inclusive, e isso fazia parte também da cultura, entendeu? Fazia parte da cultura. Inclusive, pessoas falavam que a Odebrecht ela não estava no ramo de engenharia, né? Ela estava no ramo de relacionamentos. Que foi aí que ela se diferenciou. Porque, se tu for reparar, já existiam outras empreiteiras que na época tinham mais dinheiro. Né? Lembrando que o Sebastião Camargo chegou a ser o mais rico do Brasil. Sim. Né? Tinham mais dinheiro, tinha a mesma capacidade técnica, mas nenhuma chegou no nível da Odebrecht em termos de relacionamento. Né? Então, assim, desde a época dos militares, depois com todos os presidentes, era um relacionamento a nível assim, íntimo, né? De conhecer. Não, o Emílio Odebrecht ele ia falar com os presidentes com uma listinha de coisa que ele tinha para resolver, para as pautas. Né? Então, era já tudo muito bem pensado e articulado, de escolher candidatos que no futuro vão render frutos. Então, por exemplo, quando o Lula ganha em 2002, a Odebrecht já era muito próxima do Lula, porque o relacionamento do Emílio com o Lula começou em 85, quando o cara nem tinha concorrido ainda era um líder sindicalista. Sim. Então eles sempre foram mestres nisso, de tipo, cara, eu vou começar a plantar aqui um relacionamento para lá no futuro colher os frutos. Então ele era muito próximo do Fernando Henrique Cardoso também, foi muito próximo do Collor, né? Depois a gente vai falar, né, do PC Farias e tal. Mas então isso tudo já era uma estratégia, né, que já estava na TEL, de que o cliente é o governante, entendeu? Então assim, fazia parte do trabalho tu ser bem relacionado com tomadores de decisão, né? Grandes funcionários públicos e tal. E fazer o que for preciso para... E não só no Brasil, né? Exato. Tem esse detalhe. Não só no Brasil. Mas voltando na linha do tempo, então, tem mais uma coisa só em 77 que eu achei interessante,
que é, em 77, eles traçam um plano chamado Visão 1990. Um planejamento estratégico para 1990 para diminuir a dependência das obras públicas do Estado, né? E diversificar a operação. E isso incluía internacionalização. Então, isso é legal também em termos de business. Eles sempre faziam essas... visão 2010, visão 2020. Sim. Então, tipo, eu me lembro que antes de dar a merda toda, em 2009 eles fizeram a visão 2020. A visão 2020 do Marcelo era chegar em 200 bi de reais de faturamento. E 200 mil funcionários. Chegou em 100, né? 100 e poucos em 2014. Tava indo. Só pra ter uma ideia, a Ambev fatura hoje 70. Legal trazer esse. Eu tinha que falar na intro já, né? Essa é a dimensão. O auge chegou a 107 bilhões de reais em faturamento, 180 mil funcionários, com obras em diversos países, Angola, Venezuela, Peru, Equador. Mas aí, então, em 77, já que depois que deu todos esses problemas com Galeão, e com Angra e CPI, eles traçam esse plano para chegar em 90 diversificado e internacionalizado. Tá. Em 1980, em 1980, eles dão um passo muito importante, que não é sobre internacionalizar e nem diversificar, mas é a compra da CBPO, Sim. Companhia Brasileira de Planos e Obras, que era a segunda maior construtora de hidrelétrica do Brasil na época. Eles compraram 49% por 100 milhões de dólares e depois, em 83, compraram o resto. Tá? E além das obras e da expertise e de toda a engenharia que eles compraram, né, com a aquisição, relacionamentos estratégicos também em São Paulo, incluindo já o relacionamento com Paulo Maluf, que já era tudo pré-estabelecido. Contratos de 3% para ele, todas as obras que a CBPO pegava. Então, ali eles começaram a ver o que era São Paulo. E se sentiram inicialmente não, por muito tempo eles tinham o feeling de outsider. Sim. Porque eles entraram na elite paulistana e todo mundo olhava meio torto para eles. Esses caras da Bahia aí, sabe? Sim. Porque o dono da CBPO, o Oscar americano, não me lembro o resto agora, era ricaço, assim, era da elite. Né? Então, assim, ele já deu um salto grande comprando a empresa, porque ele não era bem assim, né? Para tu construir uma hidrelétrica, tem que ter certas licenças. Tinha que ter licença e já tinha que ter experiência, né? E tanto que eles não participaram de Itaipu. A Odebrecht não participou de Itaipu, né? Que foi a hidrelétrica dos anos 60. Todas aquelas ali foram construídas. Depois, quando ela compra a CBPO, que ela passa a fazer hidrelétrica, inclusive fora do Brasil. Aí, logo após isso, depois dessa compra, eles dão, então, o start na internacionalização. Tá? Então, já em 82, tá? 81, 82, que eles primeiro tentaram uma obra no Chile, não me lembro se foi de um metrô, mas foi uma obra grande no Chile, e já estava quase tudo certo. E os chilenos, na última hora, cancelaram o projeto com a Odebrecht e fecharam com uma empresa americana. E aí a Odebrecht, né, derrotada, viu que, cara, eles só tinham que atuar em países em que o Brasil tinha influência diplomática. Né? E o Chile, que estava muito mais alinhado com os americanos, né, uma economia muito mais liberal, tal, era a época do Pinochet e tal. Eles, né, perderam essa batalha ali e começaram a focar onde o Brasil era mais influente. E o primeiro lugar que eles foram foi Angola. A Angola tinha
se tornado independente de Portugal em 75, e a economia estava estraçalhada, o país estava estraçalhado, destruído, e eles precisavam construir uma hidrelétrica. Tá? Só que uma hidrelétrica é caro, né? E aí eles não tinham dinheiro. Nem crédito, né? Nem crédito. Como é que tu paga, né? Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham um recurso muito valioso, petróleo. Então, eles tinham muito petróleo e muito diamante. E aí os executivos da Odebrecht fizeram uma engenharia financeira, né, que foi a primeira vez, acho que isso aconteceu na história, Sim. que ao invés de pagar em dinheiro, pagava em barril de petróleo. Então eles construíram... Caralho. E a partir dessa obra, que a Odebrecht, ao contrário de outras empreiteiras que iam lá, realizavam a obra e saiu, ela se instalou lá, né, com uma visão de longo prazo e começou a tocar vários projetos, várias obras. Inclusive chegou no futuro a ser uma das maiores empregadoras do país. E aqui diz que foi a maior. É, a maior. E com relacionamento com o governo bizarro. Aí chegou naquele ponto, que nem Angra 2 e Angra 3, que as obras não tinham nem licitação, não tinha nem concorrência. Eles chegaram a ter uma rede de supermercados. Era tudo Odebrecht. Inclusive. Sim. Boa parte do faturamento. E tem um detalhe que deixa ainda mais irritante, né? Essa história. Porque o financiamento era feito pelo Brasil também, né? Na maioria das obras no exterior. Quem prestava dinheiro era o Brasil. Então, chegava lá com a empresa e o dinheiro. Então, o que fazia... O Brasil emprestava dinheiro para a Odebrecht ir lá e começar a obra. Depois de um certo ponto que a obra estava pronta, aí a Angola mandava o navio para a Petrobras e a Petrobras pagava a Odebrecht. Caramba, uma triangulação. Era tudo... Isso depois virou um sistema utilizado em várias outras obras. Sim, tudo era via BNDES. Tudo era... Exatamente. Assim isso aí que... Tudo era via BNDES. Mas essa triangulação eu não sabia. O BNDES financiava tudo. Tudo. O Porto de Mariel, em Cuba, as obras na Venezuela. Tudo tinha... Era sempre um deal em conjunto. A gente faz a obra e a gente já tem tá aqui o dinheiro. A linha de crédito. 500 km para baixo, nós estamos no Uruguai, gurizada. Beleza, então... 81, 82, tá, aqui ó, na linha do tempo. Acho só legal mencionar esse encontro. O encontro histórico com o Lula. Foi a primeira vez que o Emílio encontrou o Lula e foi um almoço que durou 9 horas, que eles se deram muito bem. Porque foi na casa do Mário Covas, em São Paulo. Porque a ideia era, nessa época estava tendo uma greve no polo de Camaçari, polo petroquímico, e o líder da greve era o Lula. E o Emílio queria, vamos acabar com essa greve aí e tal, não sei o quê. E ali começou o relacionamento, ele viu que o Lula era um cara muito articulado também. Entre aspas, um animal político. Exatamente. E aí foi dali, então, que eles começaram esse relacionamento e tal, proximidade. E depois ele indica o irmão dele, o Frei Chico, que estava agora nesse escândalo do INSS, que tinha também uma boa relação com os sindicatos. Eles começam a ter problemas com os sindicatos e daí eles fazem um contrato de consultoria com ele para ele ficar só articulando e resolvendo esses problemas de greve. Então, isso no livro, inclusive, relata que é um contrato assinado. Não foi nem com propina, né? Foi uma coisa institucionalizada mesmo dentro da empresa. Então, era um consultor, o Frei Chico. Frei Chico consultor. Imagina, cara, anos 70 e 80 no Brasil devia ser selva. uma loucura, né? Selvageria. E ali em Angra 1, Angra 2, tem um agravante que a gente não comentou, mas é a crise do petróleo, né? Então, o governo estava desesperado por uma solução para geração de energia, né? Então, isso também não justifica, mas queria resolver, mais queria botar para frente, urgência, exato. Passa o boi, passa a boiada. Aí passa tudo. Aí o próximo ponto, que foi um escândalo de grandes proporções no governo Sarney,
foi em 87 com o escândalo da ferrovia Norte-Sul. Tá? Basicamente era uma licitação de 2,5 bilhões de dólares, que saiu uma matéria na Folha de São Paulo do repórter Jânio de Freitas denunciando a formação de um cartel de 18 empresas, que a líder do cartel que combinou os preços, tudo era a Odebrecht. Então foi tudo já combinado antes mesmo de abrir os envelopes. E ninguém foi punido pela fraude e as apurações sobre o cartel foram arquivadas. Isso em 87. E tu vê como não tem lado, né? É assim. Não tem ideologia, sabe? Quanto mais a gente estuda e fala sobre, inclusive aqui, mais acho que fica claro. Exato. É por isso que até o que o Greco falou nisso é aula de Brasil, é o funcionamento. E também não é só na construção civil, sim, tá acontecendo agora, com certeza está acontecendo agora. Exato. E aí o mais louco é que, pulando agora para os anos 90, o Emílio Odebrecht assume. Só um outro dado antes, interessante aqui, olha só que legal isso. No início de 1990, Emílio Odebrecht foi capa da revista Exame, né? E nessa época o grupo faturava 2,6 bilhões de dólares e possuía 43 mil funcionários. Em 90. Tá. Então, em 91, o Emílio assume, né, o Norberto sai. E o sonho do Emílio era que a Odebrecht fosse um orgulho nacional. Mas ele nunca conseguiria fazer isso sendo uma empreiteira. Então, por isso que ele queria diversificar as atividades. E o foco dele era a indústria petroquímica, que era uma indústria global, né, e que no Brasil era muito fragmentada. Então, essa era a tese dele dos anos 90. Já vinha desde os anos 80 comprando participação, mas foi nos anos 90 que a Odebrecht investe pesado e compra diversas empresas petroquímicas que futuramente dariam origem à Braskem. Tá? Mas essa era a ideia dele. Era a ideia de que ele queria ser um orgulho nacional e também em linha com outras empreiteiras, como a Camargo Corrêa, né, a Camargo Corrêa já era um conglomerado mega diversificado. E a Odebrecht ainda não. Então ele queria ter uma operação dessa também, para diluir o risco e tal. Né, a Camargo Corrêa, nessa época, aí, já era dono da Alpargatas, já era dono da... Acho que a Nacional Gás Butano era uma de... Ela tinha aquela têxtil também. Mas não, já era Alpargatas quando foi com a Santista. Não tinha da gás Bund. também? Tinha mineração, tinha gás, tinha tudo. De tudo, Então foi um movimento, a Camargo Corrêa começou muito antes a se diversificar, então o Emílio olhava para isso justamente também para tentar reduzir o risco, porque o negócio de empreiteira ele é 100% correlacionado com o governo, né, com o contato. E aí, nos anos 90, então, começa esse investimento massivo no setor petroquímico. Tá? Só que os anos 90 foram turbulentos, porque a empresa já estava grande, sempre operando alavancada, né, um business de capital intensivo, tem que ter linha de crédito. Em 94 teve a crise do México e a Odebrecht já tinha obra na Califórnia, já tinha obras em vários países. Inclusive, quando eles compraram a CBPO, ela tinha uma empresa de petróleo no Reino Unido. Então, tinha uma operação já internacional. E nesse meio dos anos 90 ali, né, turbulência e tal, depois crise da Ásia e tal, a empresa passou por um momento bem difícil. Tá? Chegou a ter uma dívida de 2 bilhões em 97. E aí até se criou meio que uma divisão interna, assim, uma rixa das operações de construção e petroquímica. Então, a construção era o coração da Odebrecht. Por outro lado,
a petroquímica era o xodó do Emílio, porque esse era o projeto dele, não era o projeto do pai. Né? Nessa época também o pai, que já tinha saído da Odebrecht, tentou outros negócios, né? Inclusive comprou o Paes Mendonça na Bahia. Mamed. Comprou... Era amigo dele, né? Comprou o Atum, o Gomes da Costa. Comprou aquela Indústrias Peixe, que a gente já falou aqui também. Deu tudo errado. Deu tudo errado, a empresa quebrou. Mas isso não tinha relação nenhuma com a Odebrecht. Foi um projeto paralelo do Norberto. Mas, enfim, chega final dos anos 90, a Odebrecht está muito mal das pernas, perto de quebrar. Em 99, com a max desvalorização do real, como eles tinham muita dívida em dólar, a dívida disparou. Foi de, acho que 2,9 para 4,6 bilhões de reais de dívida. A empresa estava quase quebrando. Sabe o que salvou ela? Eu sei, mas eu não vou falar. Um cara muito polêmico. Hugo Chávez. Simplesmente. A Odebrecht já tinha operação na Venezuela e o presidente da Odebrecht Venezuela fez um ótimo trabalho de relacionamento. Ele era muito amigo, né? Era muito amigo do Hugo Chávez. Tem Hugo vídeo... Chávez assume em 98, não sei se todo mundo se lembra, né? Assume em 98. A Odebrecht já, né, ali, já tinha financiado a campanha, tal. E no final de 99, início de 2000, eles fazem uma obra de uma ponte na Venezuela. Como é que é o nome da ponte mesmo? Ouro... Enfim, depois eu vejo aqui. Mas eles simplesmente fazem uma obra. Pode falar que eu acho aqui. Não, que isso aqui é uma loucura. Tá. Aqui, achei. Orinoquia. Aí eles ganharam essa obra. E simplesmente a Venezuela antecipou 1 bilhão de reais. Dólares. Para a Odebrecht. E aí salvou a empresa a entrar em concordata. Imagina? Então, né, depois disso, obviamente, né, mantiveram um relacionamento muito próximo com a Venezuela. Fizeram... Né, entre 98 e 2013, a Venezuela contratou 40 bilhões de dólares em serviços da Odebrecht. Inclusive, o principal foco de onde as propinas, ou os apoios... Apoio. Saíam da Venezuela. Era onde mais gerava caixa. Então, depois a gente vai explicar melhor o esquema, mas chegou um ponto que eles foram se sofisticando cada vez mais, né, ao longo dos anos 80 e 90. Quando chega... quem se lembra da época, né, teve o famoso Departamento das Propinas. Ele foi criado em 2006. E o nome era Departamento de Operações Estruturais. Agora eu me perdi onde eu estava. Estava falando de 40 bilhões que foi entre 99 e 2013. E tal. E aí, como eles operavam muito lá fora, né, eles usavam saía muito do dinheiro das propinas via Venezuela. Tá. Beleza, salvou em 2000 essa antecipação de 1 bilhão de dólares. E aí, entre 2000 e 2002, ela teve uma reestruturação também. A Odebrecht tinha ações em bolsa, saiu. Aí uns executivos se tornaram sócios, tal. E aí, em 2002, eles dão a tacada de mestre na Braskem. Que eu nem vou me atrever a tentar explicar aqui. Foi uma operação mega complicada, mega complexa
enfim, eles conseguiram assumir o controle da Copene, né, que era central de polímeros polímeros do Nordeste, que eles já tinham participação minoritária. Tá? E aí o governo queria, estava fazendo um leilão, queria vender o controle da Copene. O grupo Ultra tentou comprar, entrou na disputa, né, inclusive travaram uma batalha ferrenha. Quem tocou isso foi o Paulo Cunha, CEO do grupo Ultra na época. Mas no fim quem levou a Copene foi os baianos da Odebrecht, através de muito jogo político também. Arquitetura financeira. Eles têm uma passagem no livro que fala que o Marcelo Odebrecht foi negociar com o Armínio Fraga. Então, presidente do Banco Central. Do Banco Central, que ele precisava liberar. Eles já tinham feito 2 leilões e ninguém tinha aparecido. O Paulo Cunha não estava dando lance. E aí, no 3º leilão, a Odebrecht falou, olha, a gente tem interesse e o plano é esse. Tal. E aí, então, como é que surge a Braskem? Eles compram a Copene, convencem a Petrobras a integrar todas as suas plantas petroquímicas. Que na época a Petrobras ela tinha a operação dela de petroquímica, era a Petroquisa. A gente já falou do Ralph Rosenberg. Era uma confusão. Era Petroquisa, Norquisa, Copene, Copesul. No final do dia, tudo isso virou Braskem. E no final, os únicos acionistas da Braskem eram a Odebrecht, o grupo Mariani, que era um grupo da Bahia também, e a Petrobras. E aí eles simplesmente virou um monopólio. A Braskem dominou. Aí em 2010 a Braskem comprou a Quator, Sim. Que era dos mesmos caras da Unipar. Aí pode ver, a Braskem domina até hoje o mercado. E depois isso vira uma briga, né? Entre a Odebrecht. Mas tem um detalhe que eu acho que é legal, que é, inclusive esse vai ser um vídeo no Curioso esse ano ainda, que a articulação política nesse negócio foi justamente com o Lula e com o FHC, porque tinha um componente que estava muito nesses negócios que a gente conhece muito bem, já falou várias vezes aqui, que são os fundos de pensão. E esses fundos de pensão são administrados por conchaves também, políticos. Então, o jogo com o Lula e com o FHC foi justamente para convencer esses fundos de pensão a fazer o negócio. E se mexer nesse vespeiro aí, meu amigo, tem coisa muito impressa. Tem um outro deal também, outro setor que se torna estratégico para o Odebrecht e que depois causaria muitos problemas, é o de etanol. Sim. Inclusive a gente tem um vídeo, né, sobre o etanol, que teve uma época que o setor de etanol passou por uma euforia no Brasil. E, obviamente, a Odebrecht estava no meio, né? Era um projeto também do Emílio, que daí era ETH, né? ETH. E que, né, no início ali eles investiram muito dinheiro. O Marcelo era contra, porque ele depois chamou de barberagem, inclusive. Não era um setor que eles conheciam, não estava ligado à infraestrutura, não tinha expertise. Enfim, só para constar isso, porque depois a dívida da ETH que se funde com a Brenco também é uma confusão enorme. Tá. Mas então a gente está em 2002. Em 2002, o Emílio deixa de ser CEO e passa o bastão para o Pedro Novis, só para ele fazer a sucessão do Marcelo, porque o Marcelo era muito jovem ainda. E o Marcelo passou por todos os setores da empresa. É verdade. Ele começou a trabalhar desde cedo e ele seguiu a cartilha. Ele seguiu muitos passos do avô. Fez engenharia civil na Federal da Bahia,
Ele serviu no exército, então ele era muito disciplinado. Ele tinha todo um plano traçado. Então eu vou fazer faculdade, vou para o exército, vou aprender inglês, vou morar fora. Ele morou na Suíça, morou nos Estados Unidos, se preparou muito. E era muito ambicioso, desde os anos 90. Ele falou que ele já queria assumir a liderança, ser CEO da Odebrecht. Então, o cara... esse era o principal perfil dele, metódico. Segundo os executivos da Odebrecht, ele é aquele cara não come, não bebe, não F. Ele não fazia nada da vida, ele só trabalhava. Workaholic é o extremo, tanto é que quando pegaram o celular dele na prisão em 2015, né, quando ele foi preso, não tinha foto, não tinha imagem, não tinha vídeo, não tinha nada. Era só anotação de trabalho e coisas de fazer. Até as mínimas coisas que nem a gente estava falando antes. Fazer carinho na Isabela e nas crianças. Isabela era a mulher dele. O to-do list dele era esse. De tão, assim, sabe? Metódico, engenheiro. Né? Só que, assim, novamente, completamente sem tato, assim, o cara objetivo, planilheiro. Então é feito essa troca, né? Sai o Emílio, que era o cara do relacionamento, mais expansivo, gostava de falar, gostava de jantar, e era o grande amigão do Fernando Henrique, do Lula, de todos os caras. O único que eles não fazia eventos, né? Faziam eventos. Os únicos caras que eles não ficaram próximos foi o Itamar. Pulei uma parte importante aqui. Collor. Bah. Pulamos os anos 90 direto. Né? Mas só, não vou me aprofundar muito, mas eles estavam também no escândalo de corrupção do Collor. Né? Foi descoberto milhões de dólares pagos em propina para o PC Farias. PC Farias que tinha um esquema de simplesmente cobrar 7% em todos os contratos que eles ajudassem o empreiteiro fechar. 7. E PC Farias, inclusive no livro narra um pouco da personalidade do PC Farias, que é interessantíssimo. Ele mentia, dizia que tinha mais dinheiro do que tinha, que eles já tinham arrecadado 100 milhões, era uma coisa maluca. Poderosíssimo, né? E aí uma hora ele fala, até eu achei legal essa passagem, que o cara, ele tá brindando assim e fala... Brindando não, isso é depois. Mas pergunto pra ele, não acho que 7% é muito. Não, a gente vai ultrapassar o recorde do Kersia, que ganhou $1 bilhão com a política. Collor vai ganhar mais que isso com a política. E aí depois tem a passagem dele comemorando, tomando champanhe, dizendo, ultrapassamos a parte. Porque simplesmente todos os contratos de tudo passavam por ele. Tinha a famosa bicicleta, a Caloi. E aí eles até tem uma hora assim que o Emílio pergunta pra ele, mas cara, eu sou empreiteiro, conheço outro empreiteiro, de onde é que tá saindo tanto dinheiro? Daí ele falou, cara, vocês são bobos, não é das empreiteiras, é das telefônicas. Eles ganharam muito dinheiro com propina de telefonia, segundo PC Farias, né? Segundo o livro só da citando o que está no Gaspar. livro. Vivo e claro, enfim. Então a terceira década de escândalo, se for ver. Teve anos 70, Angra 1, 2 e 3, anos 80, Ferrovia Norte-Sul, anos 92, Collor, 93, os anões do orçamento, que acharam lá um executivo da Odebrecht, acharam 18 caixas de documentos com todos os nomes e valores de pagos em propinas para políticos e, novamente, não aconteceu nada. Ninguém foi preso. Aí chegamos na quarta década. Talvez muita gente ache que... que começou ali, aqui, né? Exato. Começou agora só. Tolos. Bom, anos 2000, então... criação da Braskem, etanol. 2006, a criação oficial do Departamento de Operações Estruturadas. 2006. Que no primeiro ano movimentou 60 milhões de reais. No auge, em 2013,
esse número já estava em 730 milhões de dólares. Nossa. Pagos em propina. Apenas movimentado lá fora. E, inclusive, esse é um dos motivos da derrocada deles, é porque o sistema era sofisticado. Assim, era o Marcelo que fundamentou ele, mas o volume de propina era tanto que daí algumas coisas no processo não eram cumpridas. É. E daí isso prejudicou eles no final, inclusive com coisas que o Marcelo passa a descobrir quando ele é pego, com acusações que ele não sabia que aquilo tinha acontecido daquele jeito. Porque ele achava que estava tudo blindado, ele achava que nunca iam pegar. E daí o volume era tanto que começou a passar algumas coisas. É. Inclusive ele fala isso, né? É. Ele só fez o que fez porque ele achava que estava blindado. Se ele soubesse que estava tão vulnerável, ele não teria feito. E por que disso? É porque esse departamento era um departamento inteiro da empresa. Então tinha os diretores, tinha os responsáveis, tinha autonomia para tomar decisões. No livro conta. E é uma loucura. Imagina controlar esse nível de propina para tantas empresas e fazer a operação rodar, né? Porque era tudo fora do sistema bancário. Eles chegaram a comprar um banco. É. Então, É engraçado que é um sistema de lavagem de dinheiro super sofisticado. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Me confirma o nome só, é Maria Lúcia Tavares. Perdão. Acho que é mais rápido. Sim. Tá. Aí que tá. Tipo, foi sofisticando ao longo dos anos, mas já nos anos... A Maria Lúcia Tavares, ela era secretária, já desde 77. E aí até tem fotos no livro de como era a planilhinha da época, né? Então nada mais era do que um nome, né? O apelido, o valor e do lado uma obra, o nome de uma obra. Então esse era o relatório que ela tinha que fazer, os pagamentos, né? Aí depois foi se sofisticando. E o pagamento era na obra, né? Tinha no canteiro. obra e tal. Outros era lá na própria Odebrecht. Outros era na própria mesmo. Odebrecht, Aí, quando era alguém muito importante, era no quarto andar, direto com o Norberto. Daí eram os grandões, o Sarney. Opa, segundo livro. Mas, enfim, 2008 assume o Marcelo Odebrecht. Nessa época, a empresa faturava 40 bi. Então, ele triplicou até a derrocada, né? Então ele assume com ela em 40 bi, né? Vale contextualizar também que nessa época o Brasil era a bola da vez no mercado internacional. A crise aqui não pegou tanto, o Brasil crescia muito, bolsa na máxima, tal. 2010 o PIB cresceu 7,5%, era o governo Lula, tal. Mas aí, é aquilo, né? Enquanto está tudo indo bem, a economia está crescendo e tal, o dinheiro entrando. Sim, cheio de canteiro de obra, para tudo que é lado, PAC, Copa do Mundo. PAC 1. Porra. O Brasil, Copa do Mundo, agora. Olimpíadas. Agora vai. Aí depois a capa da The Economist, do Brasil decolando. Né? Então esse é o cenário que ele assume. Né? Mas aí, o que muda, né? 2010, sai Lula, entra Dilma. E aí, segundo os depoimentos no livro, a cúpula da Odebrecht ficou muito preocupada. Muito preocupada. Porque eles confiavam no Lula, mas não sabiam como era a Dilma. Conheciam meio... Já tiveram rusgas no passado, quando ela era ministra da Casa Civil. Mas, assim, ficaram em alerta. E lembrando que agora quem estava no comando era o Marcelo, que não tinha o mesmo jogo de cintura, né? Não tinha a mesma inteligência emocional. Começou a bater de frente. Na verdade, substituiu os dois, né? Tanto o Lula, entrou a Dilma. Exatamente. E assumiu o Marcelo também. Daí, depois de um tempo, ela se referia ao Marcelo. Aquele cara complicado.
Então, assim, sempre tinha embate. Aí ele foi descambando, chamava ela de autista. Então, dá para se dizer que aí foi o começo do fim. Porque se tu for ver, 2012 em diante, o Brasil, 2012 e 2013, o crescimento já é pífio do PIB. O PAC 2 é por aí, né? Que ela vem ainda com o PAC 2 da Dilma. Cara, que loucura. Mas aí também já vinha um movimento dela de fortalecer Polícia Federal, um monte de coisa assim, tal. E aí, em 2014, surge a Lava Jato. Né? Que o Marcel Odebrecht não levou fé. Esse foi o problema. Ele achou que seria mais uma operação como foi a Castelo de Areia, que foi contra Camargo Correia e não deu em nada. E aí pensa, eu faturo 107 bilhões de reais, emprego 180 mil pessoas, sou próximo das pessoas mais importantes do Brasil e da América Latina. Né? Tenho os melhores advogados. Né? O advogado dele era o Márcio Tomás Bastos, ganhava 20 milhões só com a Odebrecht por ano. O maior criminalista do Brasil. Só que no início não levava muita fé, não sei o quê, bababá. Prenderam o Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa. E aí, primeiro não achavam que ele não ia falar nada, depois falou que ele tinha 23 milhões de dólares em contas na Suíça que foram depositadas pela Odebrecht. Aí que começa todo o problema. Mas o maior problema mesmo, né? Daí junho de 2015 o Marcelo é preso, que novamente achou que ia estar solto no outro dia. Ficou 2 anos e meio preso. E aí, em 2016, a primeira delação premiada da secretária que entregou todo o esquema. Maria Lúcia Tavares, que fez a delação e entregou tudo. Foi aí que veio à tona que eles tinham um sistema proprietário, um software, que não era conectado à internet. Que as mensagens... Browsers, que eram mensagens criptografadas para operar o esquema de corrupção. Tinha o MyWeb... Que era contabilidade, né? Que era um sistema contábil. Né? Exato. MyWebDB. MyWebDB. Que era para controlar os pagamentos era a planilha. A planilha se transformou nisso. Pouquíssima gente com acesso, criptografado. E aí, nessa época, eles já tinham... Os caras compraram um banco na Antígua para não ter que depender de terceiro para lavar dinheiro. Eles compraram um banco. Imagina, e aí então tinha um sistema proprietário que depois eles colocaram o servidor na Suécia, que era o mesmo lugar onde tinha o do Wikileaks. Aí eles tinham um banco e a operação ela tinha 4 camadas de offshore. Era algo extremamente complexo. Exato. Passava E uma curiosidade extra, né? Que foi a parceria com a Itaipava. Cerveja Itaipava. O que tem a ver? Os caras... Petrópolis, né? O nome da... Isso é muito louco. Cara, isso é Brasil. A Itaipava sonegava impostos. Tá? Eles colocaram um desvio na tubulação dos dutos de cerveja que iam para as engarrafadoras antes da medição do fisco, que ele mediu o volume de cerveja e com base nisso ele tributava. Eles começaram a desviar e vender cerveja sem recolher imposto, sem nota. Fria. E isso gerava uma montanha de dinheiro vivo. Frio. Dinheiro frio. Que eles não podiam depositar em banco. Porque senão ia chamar a atenção da Receita Federal. E eles queriam transformar esse dinheiro em dólar. Só que isso é uma função. Doleia, blá, blá, blá.
A Odebrecht, por outro lado, tinha muito dinheiro em dólar, né, porque ela já operava em várias offshores, em paraísos fiscais, e precisava de dinheiro vivo no Brasil para pagar as propinas. Reais. Porque alguns políticos queriam só em reais, não queria conta no exterior. Aí juntou tudo. Aí a Itaipava passou a entregar de carro forte semanalmente num pavilhão no Rio de Janeiro dinheiro para a Odebrecht, que entregava para os políticos, e a Odebrecht depositava em contas offshore na conta da família Faria, que é a dona da Itaipava. Famosa Operação Cruzada. E aí foram alguns bons milhões de dólares, né, nessa brincadeira. Cacete, cara. Então, assim, os caras muito articulados, né? E simplesmente Brasil sendo Brasil, né? É isso. Relacionamento, né, como a gente falou antes, era o coração do business da Odebrecht, desde sempre, né? Então, pode ver, conseguiu as primeiras obras por causa do Geisel, depois por causa do ACM, né? Depois, sabe, sempre tinha, depois o relacionamento com Lula, né? E sempre mantinha, né? Por exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso saiu, simplesmente ligou assim, ó, Emílio, estou criando o Instituto FHC, estou falando com 20 empresários e vai ser, acho que, 7 milhões para cada. Conto com a tua ajuda? Conto com a minha ajuda. Então era esse o relacionamento, entendeu? Depois com o Lula, o sítio de Atibaia, né? Teve o chamado Pacto de Sangue, Sim. né? Que foi um acordo da Odebrecht com o a Palocci, cúpula, né? com o Palocci, que eles já amarraram ali um valor de 300 milhões para os anos... Isso foi em 2007, É por aí. Acho. 300 milhões já disponibilizados. 2010. Né, como se fosse uma linha de crédito para o PT. Né, que quem articulou isso foi o Palocci e depois o Guido Mantega. Então esse era o relacionamento. Qual era o apelido do Palocci? Palocci era o italiano, o Guido Mantega era o pós-Itália, o Eduardo Cunha era o caranguejo, o Joesley Batista era o açougueiro. Era tudo por codinome, as planilhas. O açougueiro. O Lula era o amigo. Segundo o livro, né? E as segundo relações. o livro, as investigações, as delações. Mas fala mais, vocês estavam falando antes sobre os codinomes, eu achei muito legal isso. Esses são os que eu me lembro de mais engraçado. Mas não só das pessoas, Ah, né? na entrega de dinheiro tinha uma senha e uma contrassenha, que eram umas coisas, tipo, legumes. Legumes. Daí o cara falava, sei lá, brócolis. É. Daí ele entregava uma... Não, o negócio é de filme, cara. Eu até não... Tem alguma série, não sei. Mas Não. que não ficou famosa, pelo menos, um filme. Eu acho que ninguém quer mexer nesse vespeiro. Pois é. Mas daí é um puta filme, tipo Succession, né? Porque tem toda a questão familiar também. Sim. Daí vale dizer CM Productions. Vale dizer que a relação do Marcelo com o pai sempre foi muito atribulada, a gente não falou, né? Sim. O Marcelo confrontava publicamente o Emílio. Basicamente ele achava que o pai era muito soft, sempre tentava fugir do conflito, e o Marcelo era um cara de conflito, só que às vezes ficava um clima, horrível numa reunião, né? Já o avô, o Marcelo sempre idolatrou o avô. É isso. Né? Então isso é importante dizer, até porque depois, quando o Marcelo é preso, né, o Norberto visita ele, é uma visita super estranha. O Emílio, né? O Emílio visita ele. Aí ele fala, ele nem veio me ver, ele veio ver os caras dele, porque os executivos ficaram tudo juntos também, né? Depois que o Marcelo sai da cadeia em final de 2017, e aí começa uma briga entre o Marcelo e o Emílio, a ponto do Emílio falar que o Marcelo é um psicopata. Eu me lembro dessas matérias aí. Porque o Marcelo... É interessante mencionar também que quando ele foi preso, ele não renunciou ao cargo. Ele ficou 6 meses como CEO da Odebrecht, preso.
Ele despachava da cadeia, assim. Passava as notinhas. Mas daí que foi depois ali que ele também renunciou. tentou intervir, né? Me lembro que teve um negócio que... A negociação da delação é bem intensa, né? É que Tem- tem um caso que ele tenta intervir, que é que ele pegaram a mensagem dele, destruir e-mail sonda. É. Que era a questão do... Esse é quando ele foi preso, né? É. Que era a questão do estaleiro, que, meu Deus, né? Foi uma loucura. Tem mais Estaleiro, Sete Brasil, e aí... Meu Deus. E ele era contra, porque falou, cara, é muito difícil ter um estaleiro, fazer A navio. indústria naval E ele fala brasileira. assim, ó, se nem a Coreia do Sul, que é um polo, né, de construção de navio, polo naval, consegue fazer navio, reformulando. A Coreia do Sul tinha uma política de conteúdo nacional de 35%. No Brasil eles queriam fazer 60%. Ou seja, tu fazer navio, sendo que 60% das peças tinham que ser feitas no Brasil. Tipo assim, é impossível. Tanto é que a gente viu a merda que deu. Bom, se botar no YouTube agora, não agora, depois do episódio, vai ver que é uns esqueletos assim, bizarro o lugar da E Sete é Brasil. aquilo, quando a relação da empresa com o político é uma mão lava a outra. Então, assim, tem momentos que o governo vai ajudar, como ajudou. Muitas leis, medidas, emendas, medidas provisórias eram algo que beneficiava a Odebrecht ou algum negócio da Odebrecht. Né? Por exemplo, tinha um processo lá da Braskem que já estava anos correndo, que se a Braskem ganhasse, teria uma restituição de uns 2 bi de reais em impostos que eles pagaram indevidamente. Se tu é amigo do político, fala, olha, tem essa medida aqui, né? Se tu passar, Te dou tanto. tu nos ajuda em 2 bi. Né? Então eles fizeram muito isso. Por exemplo, também na fusão com a Brenco lá, tudo era esquematizado. Entendeu? Tudo tinha o braço do governo, questão do BNDES também. Mas, eventualmente, o governo vinha e falava, tu vai ter que quebrar essa para mim. Entendeu? Tu vai tem que construir o Porto de Mariel lá. Conta o que diz no livro sobre o estádio do Corinthians. Ah, é verdade. Em linha com isso. Que um banqueiro chegou pro Marcelo e falou, cara, tu é um cara tão calculista e inteligente. Qual foi a jogada com o Itaquerão? Porque não faz o menor sentido, né? Ele falou, cara, essa aí não teve jeito. O Lula chegou para mim e falou, a gente já te ajudou muito, vocês vão ter que nos ajudar nessa. O Lula corintiano, né? Simplesmente foi assim. Tanto é que eles começaram as obras antes do contrato assinado. Pode ver na inauguração do Itaquerão. Um dos primeiros caras que o Lula agradece é o senhor Emílio e o Marcelo Odebrecht, que nos apoiaram com essa obra antes mesmo do contrato ser assinado. Essa aí não teve jeito. O homem pediu, a gente teve que fazer. Uma mão lava a outra, né? É isso. Aí é isso. Então, assim... Brasil. E assim, é legal falar, deixar claro que não é ideologia, porque quando tu lê o livro, tu vai perceber que corrupção e esses caras, eles não estavam nem aí pra isso. Entendeu? O negócio era feito assim, sempre foi feito assim, e era esse o esquema, com todo mundo, e Então, isso é louco, né? Vale mencionar isso também, porque acho que ficou muito em evidência a Odebrecht, mas tu vai parar para analisar Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, o modus operandi sempre foi esse, né? Nessas CPIs, a maioria estavam todas, entendeu? Essas do passado. Então, assim, tudo que envolve muito dinheiro e depende de um político liberar ou não o projeto, uma obra,
cara, vai ter corrupção. Aí, Goste ou não goste. É a faca e o queijo na mão, né? É difícil. Exato, e tanto é que eles já tinham os modelos fixados, né? O Paulo Roberto Costa, quando ele fez a delação, ele entregou todo o esquema dizendo que as obras eram superfaturadas entre 18% e 20%. é muita E coisa. aí, disso, uns 3%, 4%, ia para os partidos, né? Tem aquele, vamos pedir pro editor botar o corte do Emílio falando, isso funciona assim há 30 anos. A delação. Sim. Peraí. Bota aí, editor. Tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal. Em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam eram por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos gordos. Que eles queriam, ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Voltamos. E no livro conta também uma entrevista que o Emílio Odebrecht deu em 92 para o Juca Kfouri na Playboy. Verdade. Muito boa, que o Juca Kfouri confronta ele, né? Confronta ele falando assim, pô, mas o que o senhor faz é errado. Vamos dizer assim. Tá? Aí ele fala assim, ô Juca, tu acha que eu gosto de dar dinheiro para esses bandidos? Mas é assim que funciona. Daí o Juca fala, tá, mas e por que o senhor não denuncia então? Fala, porque senão meus concorrentes vão me matar. Então, o jogo é esse desde sempre. É entendeu? isso. Então, assim, né? O lado do cara era esse. Tipo assim, cara, se eu não pagar essa propina aqui, a Camargo Corrêa vai pegar minha obra. É isso. Entendeu? Ou seja, é algo sistêmico. E que, ao que tudo indica, até hoje é assim, né? Exato. Vamos ser sinceros. A gente está passando agora por um escândalo do Banco Mais Master bizarro agora, ainda, que, né? Pode. Vai saber onde esse vai parar. Esse aí, o fundo é... Não é a hora ainda de falar, porque tem muita coisa. Ah, Tá, mas senhores, a gente precisa chegar ao final. Eu acredito que a não tem Odebrecht final. quebrou, né? O pessoal lá tá morrendo de fome, assim, né? Não existe mais a empresa, né? Não sei se eu tô enganado, mas acho que não, né? sim, desde que aconteceu isso, a corrupção se encerrou no Brasil. O Brasil virou a Suíça agora. Pois é. Não, em 2019, a Odebrecht entrou em recuperação judicial com uma dívida de mais de 100 bi, né? Foi a maior recuperação judicial da história. Era 98 bi, mas com os avais que tinha lá, chegava a 120. E aí, né, quebrada, a única coisa que gerava valor ainda era a participação da empresa na Braskem, que por conta da recuperação judicial, 20%, né? os credores, né, da Odebrecht definiram que dos dividendos que a Odebrecht receberia da Braskem, eles deveriam receber só 20% e o resto seria para pagar as dívidas. Então isso ficou um enrosco danado até agora. Acho que agora só que mudou o controle da Braskem, porque a Odebrecht tinha dado como garantia, né, para os empréstimos as ações da Braskem. Aí, além disso, também tiveram um problema enorme lá com a operação de etanol. Aí tiveram que vender um monte de operações, venderam a Odebrecht, a divisão de defesa que eles tinham. Sim. Fazia jato não, míssil. Míssil. E tal. Venderam um monte de coisa, mas era uma gota no oceano, né? Uma dívida de 100 bi, venderam um business de 1 bi e não dava nada. Aí
A empresa agora fez um rebranding. Não se chama mais Odebrecht, sim Novo Honor. Acho que ainda está na justiça, não sei se o Marcelo já ganhou, mas ele processou a Odebrecht, processou o pai, porque ele tinha um valor a receber que era para as filhas dele de 140 milhões de reais e que foi bloqueado judicialmente. Então, assim, ele... Tem a briga do... A filha um dia foi passar o cartão de débito e não tinha dinheiro, mas ele falou, não, como tem 140 milhões? E nisso aí a briga escalou muito, né? O Norberto... Ah, não, confundindo. O Norberto morreu em 2014. Sim. O Emílio está vivo ainda. Mas eles não se falam mais. Mas assim, tem uma ilha... Eles têm uma ilha privada na Bahia, a ilha de Kiepe. Tem fazenda. Eles tinham um prédio que só moravam os familiares. Eu não acredito. Para. Mentira. Ilha de Kiepe. Fica enjoado. Eu cheguei no... Não, mas tem uma parte aqui que me deixou um pouco mais ainda. Eu não queria ter lido, mas li. Em junho de 2024, a segunda turma do STF anulou as provas obtidas dos sistemas Drowsys, que é o primeiro, e o MyWebDB, que é o Sim. contábil, né? Fundamentais para o acordo de leniência. O tribunal entendeu que houve ilegalidades na obtenção desses dados pela força-tarefa. Essa decisão abriu caminho para a Novo Honor questionar a validade do acordo de leniência e tentar recuperar parte das multas bilionárias já pagas. Acabou em pizza. Não vou dizer quem que fez isso, mas ele tem um resort. É verdade. Bem lembrado, eu esqueci de falar que o acordo de leniência foi de 3,5 bilhões de dólares. Depois de muito... Porque o Marcelo Odebrecht era contra fazer a delação, né? Aí daí quando ele viu que não tinha mais volta, que já tinha feito a delação, foram 77 executivos que fizeram a delação premiada. A mais grave foi da Maria Lúcia. Aí quando ele viu que não tinha mais volta, que os advogados falaram, cara, não tem mais volta, tu tem que fazer para tu ser solto e vai ter que fazer a delação e vai ter que fazer um acordo de leniência. Fecharam em 3,5 bi de dólares. E que, não sei se já foi, mas provavelmente vai ser devolvido. É isso. Não fique com raiva da gente, é só o mensageiro. Leiam o livro, e pra gente não continuar nessa... E tem um ponto, a gente tem um... Para quem ficou até agora e quer ver imagens, ser uma coisa mais tátil, apesar de não ser tátil, a gente tem um grande vídeo feito por esse cara aqui, como roteirista, que ali tá os documentos, tá tudo, é uma maravilha. Para mim é o melhor vídeo já feito nessa companhia chamada Curioso Mercado, que anda se metendo em assuntos polêmicos. Como eu diria Axl Rose, pessoal, welcome to the jungle. Um abraço. Perfeito, muito bem aqui. Fechou com chave de ouro. Abraço, pessoal. Valeu!